Pai do Senhor, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, tendo a oportunidade e o privilégio de estar transmitindo uma palavra. Estava aqui lendo, meditando e senti de Deus de trazer mais uma palavra. E eu quero ler em Hebreus capítulo 11 e o versículo 23 em diante, que diz assim, meus irmãos: pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes a ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter os deleitos do pecado. Ele considerou como maior riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Quero fazer aqui uma pequena oração. Querido Deus, eu agradeço a Ti por essa manhã, por este dia, por ter a cada dia escolhido o bem maior, que não é nada dessa terra, mas sim do alto do céu. E que o Senhor, através dessa mensagem, fale ao coração dessa pessoa que está indecisa, e que ele ou ela seja abençoado, no nome de Jesus. Amém. Por que eu trago essa mensagem, essa reflexão? Porque nós vemos que muitos estão indecisos, diante da sua vida, aqui neste mundo, aqui nessa terra, em tomar suas escolhas. E Moisés, para nós, é um grande exemplo. Moisés nasceu em um tempo difícil, todos nós sabemos, onde o povo dos judeus estava sendo escravo no Egito por Faraó. E Faraó, vendo ali o povo hebreus crescendo a cada dia, sendo maioria, ele temeu e tomou assim uma decisão trágica, uma decisão cruel, de mandar matar todas as crianças que nascessem dos hebreus macho, homem. Mas as parteiras temeram e assim não fizeram. Foi aonde o rei se revoltou e tomou uma decisão trágica de agora, aleluia, matar as crianças. E nesse contexto histórico foi que Moisés nasce. E o seu pai, sua mãe, como diz o texto, por 3 meses escondeu Moisés, mas não tendo mais como esconder por causa da idade, do tamanho, eles resolveram a colocar Moisés em um cesto, colocá-lo no rio. Eu não sei, mas Deus sabe, porque Deus está no controle de tudo. Não sei se os pais de Moisés sabiam que a filha do faraó ia estar ali ou não, não sei.
mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E ali o cesto descendo, a irmã de Moisés observando, de repente a filha do faraó está banhando, e uma das suas servas, que estava ali com ela, encontra ali o cesto, aquela criança, e a Bíblia diz que a filha do faraó tomou aquela criança para criar como sendo sua própria. Mas a Bíblia diz, o texto nos mostra que ela se preocupou como ia amamentar aquela criança. E a irmã de Moisés, que estava ora ali próximo, chegou para ela e disse que conhecia uma pessoa que poderia. E assim ocorreu que ela não só deu para a própria mãe o criar, amamentar, mas também pagou. Essa é uma história muito linda, muito edificante para as nossas vidas, em saber como que Deus age diante de um poder soberano. E assim ocorreu. Mas chegou um período que Moisés foi devolvido, para a filha do faraó, e Moisés teve ali aquele privilégio de ser criado como o filho da filha do rei, ter todo o privilégio, ser educado, ensinado, desfrutar de todos os privilégios que um príncipe poderia desfrutar. Mas nós fazemos as nossas colocações de pensamento, raciocínio, que o período que a mãe de Moisés teve, eu creio que ela ensinou, mostrou quem era o seu Deus, quem era o seu povo, a ponto de chegar no momento que Moisés rejeitou e não quis, Aqui no versículo 24 diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou a ser chamado filho da filha do faraó. Quer dizer, então chegou um momento que ele não quis mais, ele escolheu, ele optou em tomar uma decisão, E no versículo 25 em diante mostra o seguinte, vamos ler. Foi que ele escolheu Moisés. Ele escolheu antes a ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter os deleites do pecado. Ele considerou como a maior riqueza o sofrimento por Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. E pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo o rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia. Então eis uma escolha que Moisés fez, e uma escolha, uma perspectiva que para muitos hoje seria uma escolha errada, Seria uma escolha errada. Eu creio que hoje, se a maioria ou as pessoas viessem escolher ou preferir ter o privilégio, de estar desfrutando da riqueza deste mundo, de estar desfrutando da riqueza, do faraó do Egito, do que sofrer juntamente com o seu povo. E se nessa manhã eu fizesse essa pergunta: qual a sua escolha? Qual a sua decisão? Porque o contexto histórico é uma realidade dos dias atuais. É uma realidade. Tudo isso aqui nós podemos trazer para um lado espiritual, simbólico, que na verdade o Egito biblicamente representa o mundo. O faraó representa Satanás. A filha do faraó representa aqueles que nos influencia a cada dia estar lá, a desfrutar
dos pecados, das coisas desse mundo, que para muito é prazeroso. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui: é passageiro. É passageiro. Mesmo que aparentemente seja uma escolha boa, eu quero dar um conselho nesta manhã dizendo: renuncie, aprenda. A vida de Moisés, a história de Moisés é um maior exemplo. Aleluia. Saia do Egito. Não desfruta, porque isso é passageiro. Nós temos que tomar essa escolha. E a minha pergunta hoje é: qual é a tua escolha? Viver nessa terra, desfrutar de tudo do Egito, do mundo, do diabo. Mas eu quero dizer para você, é temporário. Ou você tem uma perspectiva de escolha eterna. Como diz a Bíblia, vivendo, mas sonhando e pensando nas coisas celestiais, nas coisas do céu. Aleluia. Eis a tua escolha, eis a nossa escolha. É tempo de nós a cada dia deixar de viver essa perspectiva terrena, pensando, achando que tudo aqui é terra. O que a Bíblia pode nos ensinar? Porque Satanás a cada dia ele quer, o faraó, o Egito, quer nos atrair. E muitos têm abandonado Cristo, muitos têm abandonado a igreja, têm abandonado o caminho que leva ao céu e voltado para o Egito, para o mundo, para as garras de Satanás. Aleluia. Muito cuidado, querido. É por isso que a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o Deus deste mundo? O Deus desse mundo é Satanás. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Aleluia. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4:4 que o Deus desse mundo é Satanás, e ele cegou os entendimentos das pessoas para que não compreendam o Evangelho. Aleluia. Em Mateus 4, do 8 ao 10, diz que Satanás é o reino deste mundo. E no Evangelho de João 14, 30, 16 e 11, diz que ele é o príncipe deste mundo. Ele é considerado o rei do Egito, o rei deste mundo. E o que temos neste mundo é pecado, é o engano, são prazeres que são passageiros. Aleluia. E nós devemos, irmãos, ter o máximo de cuidado, porque tudo que o mundo, o que tem neste mundo, nos afasta de Deus, nos afasta do nosso Criador e nos impede de desfrutar do reino eterno com o Senhor. Então, o que temos que fazer? Eis aqui nessa manhã a oportunidade de eu te dar um conselho, uma palavra. E o meu conselho é fazer com que você venha lembrar daquilo que Jesus nos ensina em sua palavra. Aleluia. E eu quero começar dizendo aqui, eu trazendo um lembrete a você da oração de Jesus em João 17, do versículo 15. Olha a oração de Jesus. Jesus orou e ele disse assim: não peço que os tire do mundo,
mas que o livre do mal deste mundo. Então, o que Jesus queria? Que nós fosse livre, guardado, libertado das coisas desse mundo. E o que nós temos que fazer, já que estamos nesse mundo? Eis aqui alguns conselhos. Primeiro, devemos ser peregrinos nesse mundo. Devemos não pertencer a este mundo, não nos conformar com o mundo, não amar o mundo, vencer o mundo, odiar o mundo, morrer para o mundo, ser liberto do mundo, porque o mundo, aleluia, ela compromete a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque, como eu já falei, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, pelo amor de Deus, somos peregrinos aqui. Se afasta, não se conforme com este mundo. O nosso descanso, a nossa pátria é no céu. Amém? Tudo aqui é temporário, é passageiro. Então, o que devemos fazer? Aleluia. Como Paulo disse, eu vou dar aqui algumas palavras, alguns conselhos. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra. Então mude. Não aceite, mesmo que você sofra aqui, mesmo que você seja perseguido aqui, mesmo que você seja crucificado aqui, mas pense, busque a cada dia as coisas de cima, porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo. Quando eu digo tudo, estou falando em casamento, casas, religiões, trabalho, carro, dinheiro, fama e etc. Estou falando tudo. Tudo é temporário. Mas as coisas que vêm de cima, Paulo disse que ela é eterna. 1 Coríntios 2:9, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então Deus tem coisas maravilhosas para mim, para você, coisas eternas, e o Senhor nos aconselha a juntar tesouro lá. Então, meu querido irmão, eu quero ler aqui uma conclusão, encerrando a minha mensagem, que diz assim: hoje temos uma escolha, assim como o povo diante de Baal, assim como Daniel diante, aleluia, da estátua do rei, assim como José diante da mulher de Potifar, e assim como Moisés diante da escolha ser filho da filha de Faraó, ou abrir mão e fugir. Sempre temos uma escolha. Aleluia, sempre temos uma escolha. E o que você fará? Qual a sua escolha? Aleluia. É tempo de mudança. É tempo de deixar de cochear entre dois pensamentos e começar a pensar nas coisas do alto, e saber que tudo aqui está por um fio, chegando ao fim. Então, Deus em primeiro lugar. Abrace, busque, ame. Aprenda que essa mensagem, essa lição de todos esses, e principalmente desse personagem que nós estamos citando, que é Moisés, seja uma lição
para que nós possamos a cada dia colocar o nosso Deus em primeiro lugar e pensar nas coisas de cima, naquilo que está preparado, que será eternamente. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que essa mensagem te influencie, seja, aleluia, algo para te influenciar a cada dia amar e buscar a Deus acima de todas as coisas. Diga não para o mundo, diga não para Satanás, diga não para os desejos, as concupiscências deste mundo, porque tudo é passageiro. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A paz do Senhor, um abraço do pastor Cícero Roberto, e que Deus possa te sustentar em nome de Jesus. Amém.